Oi, gente! Então, vim gravar um relato de parto. Depois de pouco mais de um mês, consegui sentar aqui e gravar. Agora é de noite, já é umas 10 e pouca, então é o horário que eu consegui. E vamos ver se vai dar certo, né? Vamos lá. Então, no dia 29 de junho, mês passado, estava marcada a minha última consulta. Eu achei que não iria dar tempo de ir pra essa consulta, porque eu achei que iria ganhar antes, mas não ganhei, né? Então fui pra essa consulta dia 29, eram umas 3 e pouca da tarde. E aí lá ela já me falou que eu teria que ir pra maternidade, ou nesse dia, na quarta-feira, ou no dia seguinte, no máximo, porque eu já estava de 41 semanas. E assim, os meus cálculos aconteceram da seguinte forma. A gente estava fazendo pela ultrassom e pela minha menstruação. Porém, como eu fiz a minha ultrassom com 19 semanas, quase 20 semanas, os cálculos não dá certo, né? Não bate certinho. Então, a gente começou a fazer pela minha menstruação, porque eu sabia o dia certinho e tudo mais. Então, eu já estava com 41 semanas e precisava induzir, né? Então, no dia mesmo, na quarta-feira, a gente foi pra maternidade. A gente veio pra casa, eu ainda fiz o Israel dormir, e aí depois fomos pra maternidade. Ela me deu um papelzinho, né, pra internar. Chegando lá, a gente chegou lá, eram umas 5 e pouca por aí, e eu fui pra maternidade que eu queria ter tido o Israel, só que não deu certo. Eu conto no relato de parto dele. Enfim, dessa vez deu tudo certo, graças a Deus. Então fomos pra lá, eu no caso, né, passei pela consulta. Na consulta ela faz algumas perguntas e lá ela já faz o toque. E quando ela foi fazer o toque eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Eu fiquei assim, 4 centímetros já, né? E aí ela até perguntou se eu não estava sentindo nenhuma dor. E eu até senti um dia ou outro, assim, umas dores, mas nada absurdo, né? Aí ela já falou Na verdade, eu fui fazer o Caju-Toco. E aí, quando tava acabando o Caju-Toco, ela pediu pra William pegar as coisas, dá pra gente ficar lá pra internar. A gente, era umas 6 e pouca por aí, quase 7. E a indução nessa maternidade só começava meia-noite. Então tava muito cedo, a gente ficou mofando lá, né? E aí, na sala de observação, né? Tinha 4 leitos assim, né? Um era pra fazer o cardiotoco e os outros 3 era pra ficar esperando. Então tinha eu e mais uma menina lá que ia induzir. Aí ficamos lá, né? Mofando lá. Aí jantamos na maternidade também, né? A janta foi dada assim umas 8 e pouco por aí. E continuei esperando, né? Quando foi 1 e pouca da manhã, vieram começar a indução. Não sabia como que era, como que induzia, assim. Não sabia mais ou menos, né? Porque sei que é feito dado comprimido e tudo mais, né? Só que eu não sabia que o comprimido era introduzido, eu achei que tinha que tomar o comprimido. Enfim, vivendo e aprendendo, né? Então, ela veio e introduziu o comprimido, né, lá na minha coisa. E aí tem que ficar 1 hora deitada, não pode se mexer, não pode levantar, não pode fazer nada, porque senão o comprimido sai do lugar e aí não faz nenhum efeito. Então fiquei lá deitadinha, quietinha, esperando dar algum resultado, né? E assim, gente, se passou, eu vou falar assim uns 15 minutos no máximo, tá? A minha bolsa estourou. Eu senti muita vontade de fazer xixi, assim, muita vontade mesmo, mas era uma vontade que eu sentia que eu não ia conseguir segurar. Eu achei que era xixi, né? E aí eu queria muito ir no banheiro, aí ela tinha falado que não podia, né? Tinha que ficar deitada. E aí ela falou que se eu quisesse, eu podia fazer lá mesmo, na maca, né? Que depois eles trocavam a roupa de cama. Aí quando eu relaxei, simplesmente esguichou uma água, assim, começou a sair sem parar. Aí eu falei pro William, eu acho que não era xixi, a minha bolsa estourou. Porque não tá parando de sair, não tá parando de sair líquido, né? E aí fiquei deitada porque não tinha dado 1 hora ainda, então eu não podia me mexer ainda. Então, ok, minha bolsa estourou naturalmente, graças a Deus. E aí começou a me dar umas dorzinhas, sabe? Uma ou outra, assim, de leve. E já tava quase dando 1 hora do comprimido lá, né? E aí começou a me dar umas dores. Aí eu falei pro William, ai, amor, tá doendo um pouco, queria ficar em pé. Aí não tinha dado 1 hora ainda. Quando deu tempo, ele foi lá perguntar se eu podia levantar. A moça falou que sim, né? Então eu comecei a andar um pouco, né? No vídeo de parto eu mostro andando lá um pouco.
Dei uma caminhadinha e voltava, ia, porque não tinha muito pra onde ir, né? Só o corredor lá e o quarto. Então eu ia lá, voltava pra sala de observação, ia pro corredor e voltava, e ficava fazendo isso, sabe? Pra passar o tempo. E nisso era assim quase umas 3 por aí, né? Quando, quando foi umas. Quando deu 3 horas, 3 da manhã, as dores aumentaram muito, assim, muito mesmo. Aí eu voltei, eu tava andando, né? Eu voltei pra sala de observação. Gente, comecei a me peidar, assim, incontrolavelmente. Muito peido, né? Aí eu fiquei com vergonha, porque tinha uma outra moça do outro lado, né? Aí eu falei pro ele, não tô conseguindo controlar, tô me peidando toda. Aí ele falou, vai no banheiro, que daí ele achou que era pra fazer cocô, né? Fui no banheiro, sentei no vaso, fiquei esperando, não era nada, era só gases mesmo, né? Até porque também eu tinha jantado lá na maternidade, né? Então provavelmente era isso. Aí soltei meus puns lá, né? Voltei e as dores continuaram aumentando, né? Isso já eram umas 3 e pouquinhas, sabe? Eu não vou saber exatamente a hora certinha, mas era 3 e pouquinhas, acho que umas 3h20, 3h30, por aí, assim. Esse tempo, tá? Aí começou a ficar insuportável, assim, insuportável, porque era uma dor atrás da outra, não dava assim pra respirar. Aí eu fui lá no balcão, que tinha 2 enfermeiras lá, né, de plantão, e eu pedi pra ir pro chuveiro. Eu falei assim, ai, queria muito ir pro chuveiro, tá doendo muito. Só que eles tinham botado o comprimido, assim, era 1 e pouca da manhã, né? E eu acho que demora pra fazer efeito, né? Mas como minha bolsa já tinha estourado, né, e começou a me dar contração, aí ela veio escutar os batimentos, né, da bebê, e ela achou que tava meio fraco, assim, né, pra eu estar tendo bastante contração. Aí ela chamou a enfermeira que tinha colocado o comprimido e ela tava até dormindo. Aí ela veio, escutou, né, os batimentos e aí ela ainda falou assim, ai, mas eu acabei de colocar, né, o comprimido, mas vamos ver como é que tá. Aí deitei lá na cama e já com muita dor, assim, muita dor mesmo, não conseguia nem respirar. Ainda eu pedia pra ela esperar um pouco porque tava vindo contração, né? Aí deitei, ela fez o toque e eu tava de 5 para 6 centímetros, né? Sendo que eu tinha chegado com 4, então era praticamente nada, assim, de evolução. Aí ela ainda falou, nossa, mas tá de 5 para 6 e o colo não tinha descido totalmente, sabe? Que é quando o colo prepara o bebê pra sair. Mas ela falou assim, não, mas tudo bem, vai lá pro chuveiro. E a sala de parto, né, o quarto, era do lado do quarto que a gente tava. Aí a gente foi, eu não nem conseguia andar direito, assim, de tanta dor que já tava, né? Opa! Aí eu já tava, assim, com muita dor, mal conseguia andar, aí já fui, assim, tirando tudo. O William foi ligar o chuveiro, e aí ficou uma enfermeira lá, né? Uma só, depois as outras estavam se preparando. E ela ficou lá na cama me esperando, e o William foi ligar o chuveiro. Aí ela explicou como funcionava o chuveiro, e ele ficou lá ligando. Só que nessa hora me deu uma dor de barriga, assim, meu Deus. Corri pra sentar no vaso, desesperada, assim, desesperada pra sentar no vaso. Comecei a cagar. Menino, caguei tanto, caguei tanto. E assim, ó, caguei demais. E foi aquela sopa, certeza que foi aquela sopa. Porque não parava de sair, sabe? Aí fiquei lá. Só que daí, quando eu fazia força pro cocô, eu fazia aquela outra força pra ter o bebê. Então eu fazia 2 forças, que era pra fazer cocô e ter o bebê. E aí eu ficava fazendo força, fazendo força. E ela falou assim, ela falou lá do outro lado, né? Tu tá fazendo força? Daí o William falou assim, aham, ela tá fazendo força? Aí ela falou assim, não, então vem pra cama, vem pra cama. Lembrando que eu estava de 5 para 6 centímetros, né? Isso era, vamos colocar aí umas, né, 3h30, 3h40 da manhã, né? Era esse tempo, por aí, né? E aí, ela me chamou pra eu ir lá pra cama, né? Então eu saí correndo do vaso, mas assim, eu ainda queria fazer cocô, ainda que tava com muita vontade de fazer cocô. Então eu saí do vaso toda cagada, assim, toda cagando, sabe? Tava cagando. Aí eu falei pro William, ai, mas eu ainda quero fazer cocô, não quero sair. Ele falou, não, não, vem, sai daí, vem pra cama. Aí eu fui pra cama, né, apoiei assim e fazendo força, tá? Nesse tempo, gente, eu não parava de fazer força. Eu não respirava, eu só andava, dava um passo, fazia força, só fazendo força, sem parar. E aí eu na cama fazendo força, e aí eu falei pra ele, William, me limpa agora. Aí ele pegou assim uma montoeira de papel, enrolou papel assim, um monte de papel desse tamanho, né? Ele falou que é exagero, mas olha, ele pegou um papel desse tamanho. Ele falou que era pra ele não ser atingido. Aí só sei que ele deu uma passada assim, ó, começou a passar pra limpar.
Não, assim, foi bem por cima que ele limpou, né? Bem mais ou menos. Porque tava pingando, assim, tava toda cagada, gente. O negócio foi sério, a menina quase nasceu no vaso. Mas deu tudo certo. Aí deitei na cama. Deitei na cama, já fiquei lá de perna aberta, né? E eu não parava de fazer força. E cada vez que eu fazia força, né, ia dilatando. Por isso que eu sentia muita vontade de fazer força e eu não, as contrações, né, eram uma atrás da outra, então dilatou muito rápido, né? Como eu tava de 5 para 6 antes de ir pro quarto, quando eu cheguei lá, eu já tava dilatada, assim, não parava de dilatar, né? Aí eu comecei a fazer força, só que quando eu deitei na cama, eu não sei o que aconteceu, assim, me bateu um desespero, porque eu comecei a sentir realmente que ia sair alguma coisa, e eu fiquei desesperada, assim, gente, me bateu um desespero tão grande que daí eu comecei a gritar. Eu parei de fazer força, eu comecei a gritar. Assim, aquele grito mesmo de desespero, né? E aí o William falava pra eu me acalmar, né? Aí eu dei uns gritos lá e eu falei, ai moça, não vai dar, não vai dar. Aí ela falou, não, para com isso que vai dar sim, vamos lá, respira. Aí eu respirei. Gente, é uma loucura, porque assim, no parto do Israel foi totalmente diferente. A minha bolsa estourou em casa. Primeiro filho, né? Muita coisa nova, assim, meio que a gente fica com medo de tudo. E foi, nossa, foi muito diferente, assim. Eu achei que eu estaria totalmente preparada para esse parto, porque eu já sabia como funcionava, já tinha tido um parto normal, mas não, eu não estava preparada, assim, foi tudo novo, tudo novo. E eu lembro que eu, na sala de observação, né, ali de espera, eu ficava orando, eu falava assim, tomara que seja muito rápido. Ai, tomara que seja um parto muito rápido, muito rápido. E aí eu contando pro William, ele também disse que tava orando para que fosse muito rápido. Porque no parto do Israel, eu vou só fazer uma observação aqui, um parêntese. No parto do Israel, eu falei no relato de parto, né, que eu fui pra essa maternidade, não deu certo. E eu, sim, fiquei muito desesperada. Eu lembro que eu até queria uma cesárea porque eu achei que eu não conseguiria ter um parto normal. Simplesmente porque um médico tinha me dito que não ia dar, que eu não ia conseguir. E não é assim, né? A gente, claro, se você quer, né? E a gente tem que tentar. Como que você vai saber que você não pode ou não consegue se você não tentar fazer aquilo? Não tem como, né? Então, eu precisava tentar pra saber, né? Senão, não tinha como eu escutar de uma pessoa que nem me conhecia falar, não, que você não consegue. Não é dessa forma. E no parto do Israel também, eu não confiei muito em Deus, né? Não orei muito, na verdade. Eu fiquei confiando muito no que os outros estavam falando e esqueci de confiar em Deus, de botar nas mãos dele, sabe? E dessa vez foi diferente. Eu, como eu falei, eu já tinha uma certa noção, apesar de que foi assim meio que no susto, né? Bateu um desespero ali na hora, bateu. Mas voltando lá pra sala de parto, né? Comecei a gritar, ela falou pra me acalmar, tudo mais. O William também falava pra me acalmar. E eu tava tão desesperada assim que eu não sabia o que fazer. Se eu gritava, se eu fazia força, se eu abria a perna, se eu fechava a perna. Fiquei assim meio sem rumo, sabe? Porque, gente, vamos fazer as contas, né? Se eram umas 3h30 por aí e ela nasceu 4h12, foi muito rápido. Assim, não deu 2 horas, né? Não sei nem se deu 1 hora em trabalho de parto. Não sei se deu isso. Então, realmente me bateu um desespero que eu falei assim, meu Deus, vai sair. 1 hora vai sair, daqui a pouco vai sair. Então eu fiquei meio desesperada. Mas depois que eu dei esses gritinhos aí, eu já parei, me acalmei. E aí, quando ela falou também pra me acalmar, ela segurou minha perna, né? Ela pediu pra que eu não fechasse a perna, porque eu tava fazendo muita pressão. E aí eu fechava a minha perna, eu botava a mão no joelho e eu mesma fechava a minha perna, sabe? E aí não pode, tem que estar bem aberto, né? Pro bebê não trancar ali, não ficar ali, né? Não prender, enfim, não acontecer nenhuma tragédia, né? Então daí eu respirei, e aí eu fiz umas 3, 4 forças, assim, eu sei que foi pouquíssimas, e poucas mesmo, né? Dei uma respirada, e aí quando eu fiz essas forcinhas aí, né, que eu respirei fundo e só fez saiu a bebê, né? Nossa, que alívio, gente, que alívio, assim, é uma sensação quando sai, assim, eu não sei explicar, é muito bom, assim, uma coisa que você chega relaxa, né? Saiu, aí veio pro meu colo, né, fiquei um pouco com ela, depois ela colocou lá numa luz azul, tinha que sair a placenta, né? Ela falou assim, não, vamos esperar só um pouquinho, que a placenta não saiu ainda. Aí eu falei, ai, não saiu. Ela falou, não, calma, já vai sair.
Então deu assim, não deu nem um minutinho, a placenta já saiu. Gente, a coisa mais linda da placenta sair um negócio inteiro, assim, bem louco, né? De dentro de você. Claro, sair um bebê também é bem louco, mas a placenta é bem bonita, assim, uma coisa bem grandona. E vou fazer uma outra observação, né? No parto do Israel, eles fizeram aquele corte que me sugeriram pra fazer, né? Eles falaram, né, lá que ia fazer. E dessa vez eu queria ter a experiência de não ser feito esse corte. Eu queria ter, assim, o mais natural possível. Tanto que eu não recebi ocitocina, né? A única coisa que eu recebi foi esse comprimido. Foi a única coisa, foi quase um parto natural, né? Se não fosse por esse comprimido, porque aconteceu tudo naturalmente. Minha bolsa estourou, eu tive contração, tive dilatação. Então foi um processo rápido, mas aconteceu tudo naturalmente e eu queria ter essa experiência de não ter intervenção, sabe? Levei pontos, né? Porque cortou naturalmente. E fazer uma outra observação. Eu perguntei pro William como que tava lá a situação. Ele falou que tava parecendo uma carne moída, gente. A minha coisa tava parecendo uma carne moída. Porque ele falou que corta tudo assim errado. E quando o médico corta, né, ele faz um corte reto pro bebê sair. Só que a dor é muito pior. Então eu sugiro pra você, não deixem fazer o corte. Deixa cortar naturalmente, deixa cortar onde vai cortar, porque seu corpo já vai estar lá adormecido. Você não vai sentir, você não vai sentir. Então deixa que o bebê mesmo, ele sai. E foi isso, né? Depois foi feito dados pontos e ela falou que foi laceração de 2º grau. E até os pontos, a sensação é muito melhor do que quando eles fazem o corte, né? Quando os médicos fazem o corte. A sensação quando corta naturalmente, pelo menos pra mim, né? Eu acho que também depende muito da laceração. Mas pra mim, muito melhor, assim. Eu mal sentia os pontos. Do Israel, quando eu sentava, eu sentia a linha me cutucando, sabe? E assim, dessa vez eu mal senti os pontos, assim, muito, muito, muito melhor. De dor também, depois eu não tive dor nenhuma, sabe? Dessa vez eu tive bastante cólica. Do Israel eu não tive isso, mas eu tava lendo que no 2º filho você tem mais tendência a ter cólicas depois, né? Porque outra gestação, né? Então o corpo ali já teve uma outra gestação. E toda vez que ela mamava, eu sentia muita cólica. Isso foi nos 2 primeiros dias lá na maternidade, mas era uma cólica que parecia uma contração, assim, era muito, muito, muito forte. Não sei se todo mundo tem isso, mas eu li que pode ser que tenha, né, no 2º filho, e dói bastante, assim, né. E aí, de dor, foi de boa, tranquilo, assim, pra mim, eu não sei como que é o parto cesárea, né, mas pra mim, eu sempre vou preferir ter parto normal, a não ser que eu precise, né, precise fazer uma cesárea, enfim, não pretendo ter mais filhos, né, mas se eu precisasse fazer cesárea, eu faria, com certeza, mas pra mim, o parto normal ainda é a melhor opção, sabe? Nossa, sem palavras, é sensacional. Dói, né, gente? Mas vai que seja um parto relâmpago, assim, seja um peido, né? Rapidinho o bebê já vai sair, né? Como foi agora pra mim, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo e foi maravilhoso, assim, sabe? E é isso, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal também e compartilha com outras pessoas pra me ajudar aí a bater os 1000 inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!